Estive conversando. A estratégia da defesa de Bolsonaro no TSE, nesse momento, é tentar empurrar com a barriga o máximo a análise dos processos todos de Bolsonaro. Bolsonaro, essa matéria do Thales Faria, uma matéria de bastidor, dizendo que o Bolsonaro está cobrando que o PL pare de ficar incensando a Michelle, lançando a Michelle para cá, lançando a Michelle para lá, para não romper, está ameaçando até romper com o PL se o Valdemar Costa Neto continuar nessa política de levantar a bola da Michelle. Então, a situação ali é uma situação delicada. Qual é a questão? A Michelle racha o clã, os filhos do Bolsonaro não suportam a Michelle e há uma ideia, ela é o plano B do Valdemar Costa Neto. Andei conversando no final da semana passada, nesse fim de semana também, com pessoas ligadas ao Supremo e ao TSE. A avaliação é que 99% de chance de Bolsonaro ter os direitos políticos cassados. E pelo menos 80% de chance dele ser preso. Então, o Valdemar Costa Neto estaria já trabalhando com a possibilidade de o Bolsonaro estar fora do páreo. Por isso que ele está ali levantando a bola da Michelle. Então, tem uma articulação ali extremamente delicada. Mais notícias do campo bolsonarista e quero te ouvir sobre isso. Plínio, Bolsonaro, mais uma vez, o que está saindo lá dos Estados Unidos, né? A projeção era final de março, agora está falando que vem em abril, é o que está vazando ali, mais um adiamento. Estaria sendo montada aí pelo próprio Valdemar. Veja, é uma situação complexa ali, né? O Valdemar conta e não conta com o Bolsonaro. O PL estaria montando um plano para a volta do Bolsonaro ao Brasil que incluiria motociatas começando pelo Nordeste. Os Bolsonaro, né? Bolsonaro e Michelle no planejamento do PL. Então, teria motociatas pelo Nordeste, não apenas nas grandes cidades, nas cidades médias também, com foco na eleição municipal. Esse é o plano do PL, precisa ver se o Bolsonaro vai concordar com o PL. E aí, o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista para a Folha esse fim de semana e mostrou claramente a dificuldade deles, né? Impedir a candidatura de Bolsonaro seria atrocidade e interferência na democracia. Ele disse, e aí disse que se o TSE decidir pela inelegibilidade, gente, para o TSE não decidir pela inelegibilidade, teria que ter um evento grandioso. Tudo caminha para isso, tudo caminha para isso. O ex-presidente se tornará o maior cabo eleitoral da história se ficar inelegível. Então, esse é um cenário conturbado também do lado bolsonarista, né, Plínio? Ô, Mauro, é interessante que, assim, qual que é a novidade nessa relação de Bolsonaro com esposas e política, nesse caso? A única novidade nisso aí é que o Bolsonaro foi presidente. Porque se a gente for pensar, quando ele foi vereador lá atrás, ele pegou e ele colocou o Carlos Bolsonaro, na época, com 16 anos, para disputar os votos que seriam da primeira esposa dele, da mãe do Carlos e do Eduardo e do Flávio. Depois, com a Ana Cristina Vale, ele colocou ela dentro da estrutura. A Michelle é a mesma coisa que está acontecendo, só que é o seguinte, isso aí pode ser um tiro no pé, porque a Michelle está transitando muito bem dentro do PL, né? O Valdemar da Costa Neto tem uma proximidade. Acho que hoje ele tem mais proximidade com a Michelle do que com o próprio Bolsonaro, viu, Mauro? E isso acho que é o que mais atormenta a cabeça do Bolsonaro, porque, assim, existe uma conversa do Valdemar da Costa Neto com a Michelle em que o Bolsonaro não está excluído. E foi a primeira coisa, quando a Michelle chegou nos Estados Unidos, a primeira coisa que o Bolsonaro fez foi desautorizar a candidatura da Michelle, né? Por quê? E foi por uma questão machista, a gente colocou aqui ainda. Eu estou falando que ela não vai ser. Então, quer dizer, ele manda na opinião da mulher, só que isso incomoda o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, né? Os 3 filhos, que não é de hoje, que existe ali dentro uma briga muito grande com a Michelle, principalmente do Carlos Bolsonaro. Só que se a gente for ver, viu, Mauro, o histórico,
Esse envolvimento do Bolsonaro e esposas com a política é antigo. Ele está preso desde a Rogéria Nantes, que é a mãe dos três, né? Nessa estrutura. É mais uma que ele vai levar para o resto da vida. Só que agora a Michelle me parece mais esperta que as anteriores, viu, Mauro? Ela quer sair por cima disso aí. E realmente, os filhos ali estão super incomodados, porque ela pode pegar um espaço político, que é um espaço político do clã, né? Do Eduardo, do próprio Flávio Bolsonaro, que almeja a subir aí na estrutura política da família, né? E de fato, a Michelle está se tornando um quadro político, né? Ela tem carisma, ela tem. Não é inusual, né? A política é o universo do patriarcado, como a sociedade como um todo, né? Mas as mulheres de líderes políticos, as companheiras de líderes políticos, não é inusual que elas assumam o protagonismo, sejam herdeiras dos seus maridos ou ex-maridos. Sim, todo o planeta. A gente viu lá na China, foi assim no passado, foi chamada Gangue dos Quatro, com a companheira do Mao Tse-tung. A gente viu isso nos Estados Unidos com a Hillary Clinton, que acabou perdendo a eleição para o Trump, mas saiu candidata. A gente viu isso na Argentina com Evita e depois com Cristina Kirchner. Então, esse é um cenário, é preciso a gente acompanhar, ridicularizar a Michelle, pode ser divertido, mas não adianta nada do ponto de vista do cenário político, de pensar o cenário político. Nós vamos embarcar nosso Miguel do Rosário. Antes, duas observações. Em relação a esse cenário, como eu disse, tive conversando, a estratégia da defesa de Bolsonaro no TSE, nesse momento, é tentar empurrar com a barriga o máximo a análise dos processos todos de Bolsonaro. Lembram-se que semana passada o Anderson Torres foi depor no TSE e depois na Polícia Federal. O que se diz é que o depoimento de Anderson Torres é muito ruim para o Bolsonaro, muito ruim para o Bolsonaro. Ato contínuo, a defesa do Bolsonaro pediu sigilo sobre o depoimento dele, primeiro, e segundo, entrou com uma lista enorme de testemunhas para serem ouvidas no TSE. Enorme, uma lista grande, 7, 8 pessoas que eles querem que sejam ouvidos. Por quê? Porque eles querem postergar ao máximo a decisão do tribunal. Em abril, o Lewandowski se aposenta, e, portanto, ele deixa a vaga no TSE. A rigor, estrito senso, quem deveria ir para a vaga dele seria o Nunes Marques. Está havendo uma articulação, espero escrever sobre isso, está havendo uma articulação no STF para que não seja o Nunes Marques. Que não seja o Nunes Marques. O cenário não é muito positivo, não, tá? Pode não ir o Nunes Marques e pode ir o Toffoli. Então, também não dá para se animar muito, mas está havendo uma articulação. Mas, a rigor estricto senso, o Nunes Marques iria para o TSE, ou seja, teria um bolsonarista no lugar do Lewandowski. Depois, este ano também sai do TSE o ministro Benedito Gonçalves, que é o grande parceiro do Alexandre de Moraes no TSE.